Um bom dia mais uma vez a todos os irmãos, aqueles que ainda não cumprimentei, também um feliz sábado. É um prazer mais uma vez, e é a segunda vez que eu sou convidado para trazer a mensagem. E fiquei muito feliz, né? Tá podendo retornar aqui, a gente já se conheceu um pouquinho melhor aí na Escola Sabatina, que foi uma bênção, amém? E o assunto ainda vai ser a respeito do que a gente falou na Escola Sabatina. Acho que Deus realmente quer falar conosco a respeito desse assunto, hein? Para nós iniciarmos, vamos fazer uma oração e a seguir vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 1, o verso 18. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de abrirmos a Tua palavra e refletirmos mais uma vez em seus ensinamentos, ó Pai. Por favor, Senhor, usa a nossa vida, Pai, como já foi pedido aqui, para sermos luz, para levarmos luz nos lugares que se encontram em trevas, ó Deus. Que nós possamos levar a Tua palavra de amor àqueles que se sentem, Pai, abandonados, se sentem rejeitados, que eles possam se lembrar que o Senhor jamais se esqueceu deles, ó Deus. Continua, Pai, falando conosco através de Sua palavra, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa nos ajudar a compreender e praticar esses ensinos. Que eu diminua neste momento, o Senhor cresça, Pai, e que nós possamos todos juntos aprender com o Senhor, que é o nosso grande professor, ó Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Isaías, capítulo 1, verso 18. Todos encontraram? Isaías capítulo 1, verso 18, aqui a partir do verso 1, nós vemos aqui, não sei se na Bíblia de vocês também está o título, o convite da graça. E aqui nós louvamos um hino que diz, vinde ao pecador, venha a Cristo, porque Ele está disponível, venha enquanto há tempo, não é mesmo? Então, aqui diz assim, verso 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos nos deter aqui e ao final nós vamos ler o restante desses versos. Vinde e arrazoemos, ou venham e raciocinemos, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E que a respeito de que Deus quer que nós venhamos refletir com Ele? No final nós vamos voltar para Isaías capítulo 1, mas por enquanto vamos a Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 traz uma questão que a gente deve refletir e muito sobre os nossos posicionamentos. E é um convite que Deus nos faz. E quando nós refletimos sobre esses aspectos que nós encontramos em Provérbios, nós voltamos ao livro de Isaías e vamos entender melhor ainda esse contexto. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça ao sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem conduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue inocente, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu,
não te ponha a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, pois os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Ainda o verso, agora que vamos ao... Perdão, irmãos, eu li uma parte aqui que passou. Do verso 17, como na Bíblia aqui, fui para o verso 2 do capítulo 150 de Salmos. Então, voltando aqui ao verso 17. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Verso 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças. Levanta a voz, do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. E aqui Deus está falando, já que na primeira parte aqui de Provérbios, Deus falou para nós ouvirmos a instrução do pai e da mãe, e atentarmos para a sua palavra. E aqui vem falando, fuja da presença daqueles que te convidam a derramar sangue inocente, dos pés que se apressam para fazer o mal. Se desvie desses caminhos e siga pelo caminho da paz, siga no caminho da justiça. E aqui Deus vem falando ainda, a partir do verso 22, nós vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto, porque Deus quer que nós nos afastemos desses caminhos. Como nós falamos também na escola sabatina, muitas vezes a nossa rebeldia nos traz algumas consequências, nos traz alguns castigos, e depois, quando nós sofremos essas consequências, nós vamos culpar a quem? A Deus. Por que Deus não me livrou? Por que Deus não me poupou? Por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Por que é tão difícil ficar firme, ser fiel? Muitas vezes nós tomamos a decisão, nós tomamos a escolha de fazermos a nossa própria vontade, seguimos os caminhos dos homens, o caminho dos ímpios, e quando nós nos encontramos com as consequências, nós queremos o livramento, nós queremos ser livrados. Não, Senhor, eu não quero sofrer isso. O Senhor é um Deus de amor, me livra, Senhor. E aí, quando Deus deixa a pessoa sofrer a consequência, Deus é tirano. Deus é ruim. Se Deus me amasse, Ele me pouparia. Se Deus fosse amor, Ele não permitiria que o meu filho fosse morto. Se Deus fosse amor, Ele não me tiraria isso e aquilo. Verso 22. Vamos ler novamente. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, verso 23. E eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e vindo vosso terror, eu zombarei. E em vindo vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. E essa situação que muitas vezes a gente vê as pessoas se encontram. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Deus, Ele fala, nós rejeitamos. Deus, Ele clama e nós fingimos que não estamos ouvindo. Ele usa as pessoas para nos trazer uma mensagem de advertência, mas as advertências nós não queremos ouvir, nós só queremos ouvir as palavras de bênção. Nós só queremos ouvir as promessas. Deus tem isso para você, meu irmão, Deus tem isso para a sua vida, mas as repreensões nós rejeitamos. Nós ouvimos as pessoas trazerem, olha, precisamos ser obedientes e fiéis aos preceitos de Deus, e aí nós fazemos o quê? Tampamos os nossos ouvidos. Vamos para Provérbios 28,
verso 9. Gostaria de pedir ao Daniel, que tem a voz alta aí, que lesse esse verso para mim. Provérbios capítulo 28, verso 9. Veja, irmãos, está falando que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Nós vemos aqui novamente no verso 28 de Provérbios capítulo 1. Enquanto os irmãos podem procurar, eu vou falando aqui sobre o verso. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. E por que essas pessoas procurarão por Deus e não acharão? Porque elas invocarão a Deus e Deus não responderá. Como ele já havia dito, eu falei a vocês e vocês se recusaram a me ouvir. Eu dei os meus estatutos e vocês os desprezaram. Eu dei os meus conselhos e vocês não quiseram ouvir. Os ensinamentos de Deus são para o nosso bem, os seus conselhos são para o nosso bem, para nos livrar de uma consequência. E quando nós vamos para as leis de Deus, nós vemos que elas são uma cerca para a nossa proteção, e não para tolir a nossa liberdade, como muitos pensam. E as pessoas dizem, as leis de Deus são para me aprisionar, são para tolir a minha liberdade. Deus fala, não faça isso, não faça aquilo. Quando Deus fala, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, Ele também abre um leque de oportunidades. Vocês podem fazer todas essas coisas, assim como nós comentamos na escola sabatina, Deus falando para Adão e Eva, vocês têm de todos os frutos para comer livremente, porém desse não comerás. E muitas vezes nós só enxergamos a parte onde há proibição. Nós só enaltecemos a proibição. Olha, Deus falou para mim não fazer isso, mas quantas coisas Deus falou para você fazer? Salmos 34:8 fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Quer dizer, experimentem e vocês verão como é bom servir a Deus. Vocês verão como Ele é bom para vocês. E feliz é o homem que nele se refugia, ali vai estar bem-aventurado em algumas versões. Mas nós queremos o experimentar a Deus? Experimentar a Deus, irmãos, exige uma renúncia. Exige renúncia todos os dias. Como a Laís também comentou bem aqui na escola sabatina. É uma questão de escolha, irmãos. O que nós estamos escolhendo? Deus nos propõe algo e nós vamos contra aquilo. Mesmo seguindo diferente dos caminhos que Deus propõe, nós queremos as bênçãos que Ele prometeu para os obedientes. É interessante, né, como a gente faz isso. É interessante como a gente ainda espera que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Nós estamos completamente desviados do caminho que traz bênção. Nós estamos andando pelo caminho da morte, o caminho que traz maldição, mas nós queremos a bênção. E as pessoas falam, siga este caminho, a palavra de Deus diz, siga este caminho. Obedeça aos estatutos. Como Daniel leu em Provérbios 28:9, as pessoas se recusam a ouvir os mandamentos de Deus, se recusam a ouvir as suas leis. E quando Deus se recusa a atender aos seus pedidos, aí elas acham ruim. Aí Deus não me ama. Aí Deus não gosta de mim. Por que Deus está me punindo? Por que a maldição está vindo sobre mim? Quantas vezes Deus mandou Moisés avisar o faraó? Foram poucas? Moisés foi diversas vezes advertindo. E vinha a praga, e o faraó, veio o castigo. Não, tá bom, pode ir, leva o povo, e eu vou deixar vocês irem, mas tira a praga. Aí tirou, a desobediência volta. Como eu falei, irmãos, às vezes se a gente sofre de menos, se a gente sofre demais, a gente não suporta. Mas se sofre de menos, também não entende o quanto o mal é mal e não deseja se livrar dele. E muitas vezes a gente se encontra assim. A gente vive pelo caminho do mal, a gente vai trilhando esse caminho, a gente não quer sofrer consequência nenhuma. De que forma Deus poderia, então, instruir os seus filhos? Se com palavras de amor Ele instrui, os seus filhos rejeitam. Irmãos, ali nós estávamos falando de pessoas que eram diversas pessoas incultas. E Deus teve que muitas vezes trabalhar com aquelas pessoas na base do chicote. Nós temos o total discernimento e ainda assim precisamos muitas vezes ser tratados como pessoas incultas e na base do chicote. Precisamos abrir os olhos, irmãos.
O que nós estamos fazendo? Por qual caminho nós estamos trilhando? Qual é a nossa escolha a cada dia? A vida ou a morte? Trilhar caminhos de vida nos trará bênçãos. Trilhar para os caminhos de morte nos trará maldições. E as pessoas que recebem essas maldições, não é simplesmente para elas sofrerem, mas para que elas vejam que aquilo é mal para elas e elas desejem o bem. E Deus está todo o tempo instruindo seus filhos, repreendendo, exortando e fazendo para que esses filhos voltem. Mas muitas vezes esses filhos não se voltam, e quando eles sofrem os castigos, aí é que eles abandonam mesmo. Essas pessoas precisam entender que esse castigo, ele é, digamos que as gotículas do que está por vir. Deus quer poupar essas pessoas do castigo eterno. Mas Ele deixa essas pessoas sofrerem um pouco para que elas vejam que isso é ruim. E as pessoas ainda assim não se afastam desses caminhos e vão correndo seus pés para o mal, correndo e fazer aquilo que desagrada a Deus. E o final, irmãos, é a morte. O final é a condenação, o castigo eterno, do qual Deus tanto quer nos livrar que morreu para nos salvar. O que estamos fazendo nós diante dessa mensagem? Diante dessas instruções? Verso 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É por isso que essas pessoas não vão achar quando elas procurarem. Porque elas desprezaram todo o conhecimento. Porque elas aborreceram as instruções do Senhor. Elas desprezaram. Na minha versão está aborreceram, em algumas versões vai estar desprezaram. Desprezaram o conselho do Senhor. Desprezaram a sua repreensão. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Isso não é novidade que eu estou trazendo. A Bíblia já havia anunciado isso há mais de 2000 anos, mas as pessoas ainda querem sofrer as consequências. A gente vê as pessoas falando, não, os pais ensinam seus filhos, e como foi falado aqui, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. E os pais ensinam o filho, não, deixa eu aprender com os meus erros. Você não aprendeu com os seus erros? Deixa eu aprender com os meus. Eu quero errar para eu aprender. Irmãos, isso não é sabedoria, isso é tolice. Uma pessoa que te ama, te está instruindo para que você não tenha o seu sofrimento aumentado, porque nesse mundo, Jesus já nos avisou, vocês terão aflições. Mas Ele faz de tudo para que seja amenizado. E nós fazemos de tudo para aumentar o sofrimento. Nós fazemos de tudo para aumentar o castigo. E aí, quando a gente não está suportando, Deus não olha para mim. Deus não está me vendo. Não é interessante isso? Para nós refletirmos? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós colocamos Deus como prioridade? Quantas vezes nós buscamos obedecer a Deus, como a irmã também comentou na escola sabatina? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, eu tenho que antes me sujeitar a Deus. Quantos estão dispostos a se sujeitar a Deus, às vontades divinas? Eis a questão, irmãos. O porquê, muitas vezes nós falamos, olha, a oração não está sendo atendida nisso. A pessoa clama e... Não... Irmãos, Ellen White, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ela fala por diversas vezes, isso já no início do livro, ela já adverte diversas vezes. As pessoas procuram se alimentar mal, as pessoas procuram desprezar os conselhos sobre a saúde. E quando elas sofrem as consequências, elas vão clamar a Deus para que Ele livre do sofrimento, para que Ele livre das doenças. E ela fala que Deus não tem o interesse de poupar essas pessoas desse sofrimento, porque essas pessoas precisam aprender com os seus erros. Em que seria louvado o nome de Deus e exaltado o nome de Deus se Ele simplesmente provesse a cura a essas pessoas? O nome de Deus não seria exaltado em nada. Nós precisamos dar honra a Ele, render glória somente a Ele. A nossa vida deve ser um testemunho. Como algumas pessoas dizem, a nossa vida, ela é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. E se eu faço tudo o que eu quero,
Se eu desprezo os conselhos de Deus, se eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, e depois, quando vem a consequência, Deus me cura, Deus cura, o que as pessoas vão imaginar de Deus? Esses conselhos de Deus não são tão assim, porque de que adianta eu viver regrado, eu viver fazendo tudo bonitinho, se aquele lá que nem obedece nem nada, quando ele pede, cura. Então eu vou viver do jeito que eu quero. Então eu vou fazer o que eu quero. Quando a gente vê na Idade Média, o que a Igreja de Roma fazia? Vendia um documento chamado indulgências. E as pessoas compravam esse documento como se fosse um passaporte para o céu. Você não precisa de uma vida de santificação. Se tem o documento? Tem. Pronto, está salvo. E às vezes nós condenamos essa prática e às vezes vivemos da mesma forma. Nós vivemos do jeito que a gente quer, achando que tudo que a gente fizer, quando vier o mal, Deus vai consertar. Irmãos, vida de santificação. Renúncia do próprio eu, renúncia da minha própria vontade e exaltar os princípios que Deus estabelece. Viver a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida em minha vida e as pessoas vejam isso. Para que seja um testemunho a todas as nações. Mas nós queremos fazer isso? Nós pedimos a Deus poder para fazer isso? Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, eu também queria mudar minha alimentação. E eu falo, irmãos, a pessoa fala, mas eu tento e não consigo. Eu tento e não consigo. Quando eu me vejo, já estou comendo o que eu quero, já estou bebendo o que eu quero. Eu falo, irmãos, a alimentação ela é uma questão de santificação também. E toda santificação depende de Deus. Toda boa obra depende de Deus. Se você quer buscar novos hábitos alimentares que engrandeçam o nome de Deus, peça a ajuda de Deus. Não queira fazer por suas próprias forças, porque certamente você vai fracassar. Certamente nós iremos fracassar. Enquanto nós dependemos do nosso próprio eu, da nossa própria força, do nosso próprio entendimento. A Bíblia fala, não confie no seu próprio entendimento. Mas muitas vezes, quando a gente quer tomar alguma decisão, eu vou mudar nisso, aí a gente confia no nosso próprio... Não, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, daqui a pouco já voltou tudo. Por que eu não consegui? Porque você não escolheu depender de Deus. Por que eu não abandonei os caminhos que correm para o mal? Porque eu não escolhi depender de Deus. Porque eu não coloquei a minha vida diante de Deus, em oração, pedindo para que Ele me transformasse. É Deus quem faz essa transformação, não somos nós, irmãos. Enquanto nós tentarmos fazer por nossas próprias forças, nós fracassaremos. E Deus vem advertindo diversas vezes, façam o que é reto, façam o que é direito. Aí nós damos ouvidos aos outros, vou fazer aquilo, que aquilo ali parece legal de fazer. Aí quando vem a consequência... Verso 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja, irmãos, a Bíblia fala que as pessoas são mortas pelo seu desvio. Aqueles que andam em retidão, em novidade de vida, esses herdarão a vida, não a morte. Nós já explanamos bem esse assunto na escola sabatina. Mas eu quis ressaltar essa mensagem porque, para nós vermos que não é só ali, em Deuteronômio, que enfatiza isso. Outras partes da Bíblia também falam muito disso. Se os irmãos pararem em casa e refletirem ainda mais sobre esses versos de Provérbios, no capítulo 1, a partir do verso 20 ao verso 33, se aprofundar ainda mais, vocês vão ver quantos conselhos Deus dá aqui aos seus filhos, quantos conselhos Ele nos traz. E esses conselhos são para o nosso bem. Deus não requer a obediência dos seus filhos só para Ele olhar para a terra e ver, nossa, olha ali aquele povo que me obedece. Esse povo é fiel, hein? Não, irmãos, é para o nosso bem. As ações de Deus em prol do ser humano é para o nosso bem, para nos conservar em vida, para que nós vivamos de vida para a vida, e não de vida para a morte. Deus não quer que o nosso final, o nosso destino seja a morte eterna. Ele disse que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Esses já estão julgados, esses já estão condenados. Para o ser humano ainda há possibilidade de salvação. E muitas vezes nós vivemos como se já não houvesse mais oportunidade.
Ainda há oportunidade, irmãos. O hino disse: vinde, ó pecador, porque ainda há oportunidade. Nós somos todos pecadores. Nós falhamos, nós erramos, mas Deus está de braços abertos, nos convidando a vir, a voltar. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde e arrazoemos, venha, vamos refletir juntos sobre esse assunto. Aqui, no verso 33 diz: mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isso também nos volta ao pensamento do que nós conversamos bastante na escola sabatina. Aqueles que derem ouvidos a Deus. Aqueles que aceitarem as suas repreensões. Aqueles que aceitarem os seus ensinos. Aqueles que lhe obedecerem. A estes, Deus promete, vocês habitarão tranquilos, seguros e sem temor do mal. Isso é uma promessa para aqueles que forem obedientes, irmãos, amém? Vamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, novamente, o verso 18. Como eu já havia dito, aqui Deus faz o convite da graça, o convite para a salvação. Da sua maravilhosa graça. Graça que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos tirou das trevas para a luz. Irmãos, nós não podemos ainda continuar vivendo nas trevas, irmãos. Como foi bem comentado por muitos aqui na escola sabatina, é uma escolha. Deus, ele deixa você escolher. Ele te propõe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, escolham. Isso nos é posto hoje mais uma vez. Escolham. Nós devemos escolher hoje se nós queremos a vida ou se nós queremos a morte, se nós queremos a bênção ou se nós queremos a maldição. Para adquirir as bênçãos, precisamos viver em obediência. Mas a vida de desobediência nos levará à morte. É a sua consequência. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Vou ler mais uma vez o verso 18 e nós vamos dar seguimento na leitura. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Porém, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o falou. Quando diz aqui, sereis devorados à espada, nos volta aos versos que nós lemos em Provérbios. As maldições, as consequências. Mas por quê? Pela rebeldia. Toda essa consequência é fruto da rebeldia, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra para nos tornar aptos para a salvação. Nós temos discernimento sobre essas mensagens. O problema é quando nós não colocamos essa mensagem em prática. Quando nós desprezamos o praticar esses ensinos. Quando nós nos rebelamos a estes ensinamentos. Novamente o Daniel leu em Provérbios 28, 9. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei. E as pessoas têm desviado os seus ouvidos de ouvir, irmãos. Nós vamos pregar na rua, nós vamos pregar para as pessoas, nós vamos pregar para os nossos familiares, e eles se recusam a dar ouvidos. E quando vem a consequência, eles são os primeiros a chegar a nós e falar: por que Deus está me castigando? Por que Deus permitiu isso? Se eles dessem ouvidos às mensagens, eles saberiam o porquê. E se eles soubessem o porquê, eles poderiam tomar a decisão de fazer diferente. Mas a palavra diz: como as pessoas ouvirão se não for quem prega? Nós precisamos ir e pregar, irmãos. Como a Bíblia diz, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Em todas as oportunidades pregue, se não há oportunidade de pregar, testemunhe com seus atos.
Se você não pode abrir a boca, haja como um cristão. Viva, que o seu procedimento mostre a Cristo para as pessoas. Mas viva esse evangelho. Cristo quer te usar para ser luz. Você só precisa permitir, para que você seja salvo. Mas para nós sermos condenados, nós só precisamos desobedecer. A desobediência pode ter um prazer momentâneo. Mas quando vier esse momento de angústia, vier o aperto e a angústia que Deus fala, nós invocaremos a Ele e Ele não responderá. Veja, irmãos, quantas vezes nós desobedecemos e sofremos as consequências. Ellen White ainda fala que nós estamos crucificando outra vez a Cristo com os nossos atos. Nós já conhecemos essa mensagem. Nós vimos todo o sacrifício que Cristo fez por nós, por causa das nossas desobediências. E nós, mesmo conhecendo isso, nós continuamos desobedecendo, continuamos nos desviando. Cristo já pagou o preço, irmãos, para vocês viverem na luz. Vivam na luz, para que o mal não sobrevenha sobre vocês. Para nós finalizarmos, vamos ler mais uma vez, para que esse verso fique fixo em nossa mente. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os seus pecados venham ter te manchados, irmãos, de vermelho, e vermelho escuro ainda diz. Eles se tornarão brancos, porque Deus irá os purificar. Deus irá nos purificar, irmãos, se nós permitirmos. Ele nos concedeu essa purificação na cruz. Ele lavou os nossos pecados na cruz. Nós só precisamos aceitar. Que nós possamos dar ouvidos aos ensinamentos de Deus e não mais recusar ouvir as suas palavras. Que essa lição da escola sabatina nós venhamos carregar para a nossa vida. Que essa mensagem do culto venhamos carregar para a nossa vida. Porque elas estão em contraste, irmãos. Elas estão unidas, essas mensagens. Para nos ensinar a andar em obediência aos caminhos de Deus. Andar no caminho que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Ainda que o mundo inteiro se oponha, nós precisamos ser obedientes. Babilônia se opôs, mas Daniel foi fiel. Babilônia se opôs, mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis. Nós precisamos também ser fiéis na Babilônia que nós estamos vivendo, irmãos. Nós precisamos nos opor aos ensinamentos do engano. Nós precisamos nos agarrar a esse livro. Nós precisamos meditar nele dia e noite, conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Se nós recusarmos, nós infelizmente sofreremos as consequências. Mas se nós praticarmos, se nós guardarmos e escrevermos essas palavras em nossos corações, nós receberemos a vida. E a palavra diz que a vida é o dom gratuito de Deus para nós. Que nós nos apeguemos a essa promessa, irmãos, porque ela é fiel. E o que prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém?
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Uma alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Salvos, remidos por Cristo, poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmãos, certo dia eu ia fazer uma mensagem, ia levar uma mensagem na minha igreja, lá no Pan-Americano. E quando eu vinha voltando do serviço, foi num domingo. E quando eu vinha voltando do serviço pela tarde, eu estava pensativo e perguntando a Deus: o que o Senhor quer falar através de mim aos seus filhos, ó Pai? E quando eu fiz ali, mesmo no trem, olhando ali pela janela, eu fiz uma oração pedindo a Deus que Ele me mostrasse o que eu deveria falar. Passou um homem do meu lado e me entregou um panfleto. Sabe esses folhetinhos de igreja? De evangelismo? Ele me entregou um folhetinho desses. Eu havia me esquecido, deixa eu ver ainda. Se esse folhetinho eu trago ele comigo, irmãos. Certo que não dará para os irmãos entenderem as imagens que aqui estão, mas eu vou descrever para vocês. Aqui no primeiro quadro, uma criança brincando com essa bola e o trenzinho ali, e a frase muito novo. Depois do lado, um casal de namorados e tem uma motocicleta ao lado e diz muito enamorado. Embaixo uma outra imagem de um casal com seu filho em frente à sua casa, dizendo muito preocupado. Do outro lado, no serviço, e diz muito ocupado. Abaixo tem outra imagem de uma pessoa já bem velhinha. Está a frase ali, muito velho. Dentro de todas essas imagens, irmãos, eu vejo o seguinte: muitas vezes as pessoas deixam passar a oportunidade de servir a Deus e escolher a Deus. Muito novo, muito enamorado, muito preocupado, muito ocupado, muito velho. E, enfim, irmãos, chega a última imagem. Vem um cemitério e a frase diz, muito tarde. A mensagem disse, a mensagem musical: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Cristo hoje te quer libertar. Nós precisamos escolher entre a vida e entre a morte, entre a bênção e a maldição. Nós precisamos escolher
enquanto ainda há oportunidade de escolha, irmãos. Pois aquele que não escolher terá o seu destino selado pela morte. Nós ainda temos a opção de escolher a vida. Nós temos a oportunidade de escolher a salvação. Que nós não venhamos esperar ser muito tarde, irmãos. Se nós descemos à sepultura, nosso destino estará selado. E Cristo já terá voltado para muitos de nós. Mas hoje nós ainda estamos aqui com essa oportunidade. Que nenhum de nós venha sair daqui hoje sem tomar a nossa decisão. A decisão de escolher a Cristo, de escolher a vida, para que viva tanto nós quanto a nossa descendência. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, nós te suplicamos, ó Pai, para que o Senhor nos dê força, Pai, a cada dia para escolhermos a vida que o Senhor nos oferece. Nós te suplicamos, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, habitar sempre em nossos corações e que o Senhor venha, Pai, nos fortificar, que o Senhor venha fazer com que a sua face resplandeça sobre nós e as pessoas vejam ao Senhor quando olhar para nós, ó Deus. Que nós possamos estar sempre na vida, ó Pai. Que nós jamais venhamos nos encontrar no caminho da morte, no caminho da perdição. Ainda que para o mundo, Pai, esse caminho seja um caminho que traz um certo conforto, uma certa alegria, tudo isso é passageiro, Senhor. Obrigado, Pai, por nos alertarmos enquanto a oportunidade de que essas coisas são passageiras e somente a vida que o Senhor nos oferece é que é eterna, Pai. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que o Senhor, Pai, não permita que os nossos pecados venham continuar fazendo separação entre nós e Ti, Senhor, mas que o Senhor nos ajude a abandonar as nossas falhas. Que se há algum pecado em secreto, Pai, que nós possamos abandonar. Que nós possamos viver uma vida reta a Ti, Senhor, não uma vida dupla. Porque a vida dupla, Pai, irá nos levar à perdição. Mas ouvir os Teus estatutos, ouvir as Tuas leis, as Tuas palavras e colocá-las em prática, nos conduzirá para a vida que o Senhor preparou para nós. Nós suplicamos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos, ó Deus. E nos ajude, ó Pai, a pregar esse evangelho que salva e transforma, ó Pai, as pessoas que ainda não ouviram. Nós te suplicamos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, ó Pai. E que ainda no dia de hoje nós tenhamos a oportunidade de testemunhar, Pai, das lindas palavras que o Senhor deixou para nós. Usa a nossa vida como luz para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, ó Deus. Vem nos guiar nos caminhos teus. Despede, ó Pai, teu povo aqui. Dá-nos teu amor sem fim, tua graça, teu constante amparo. Ao deixar este